Esse vídeo aqui é para responder aquele vídeo do Rodrigo Constantino sobre concursos públicos, que eu vou deixar aí na barra de descrição. Rodrigo Constantino é um colunista da Veja, do Globo. Ele é um cara formado em economia. Ele fez um vídeo, algumas das coisas que ele falou, que ele deu opiniões muito fortes, eu concordei, mas parece que o vídeo dele foi praticamente para criticar as pessoas que está buscando concurso público. Foi o que eu entendi do vídeo, mas uma coisa que com certeza ele está querendo criticar é o governo do PT. Então é mais daqueles vídeos em que ele colocou PT contra PSDB nessa questão aí. Eu não sou petista, também não sou PSDBista, não sigo partido nem ideologia nenhuma, esquerda ou direita. Vou tentar fugir dessa coisa partidária o máximo que eu puder nesse vídeo, só que não vai dar muito, né? Porque eu vou demonstrar aqui para o Rodrigo Constantino em números de um documento do Ministério do Planejamento que duas coisas. Primeiro, o PT não inchou a máquina pública e segundo, uma máquina pública inchada não é ineficiente, muito pelo contrário, uma máquina pública com maior quantidade de funcionários é cada vez mais eficiente, porque em países desenvolvidos há mais funcionários públicos para cada 1000 habitantes. Então vou mostrar isso ao longo do vídeo. Mas primeiro quero falar sobre outras coisas que ele falou no vídeo dele. Primeiro, nenhum termo pejorativo é merecido para os funcionários públicos. O funcionário público trabalha, tem chefe, tem carga horária para cumprir, tem regras e caso não siga as regras, são punidos. As leis são claras, o estatuto é muito claro. A maioria dos concursados ingressam nas estatais, que são bancos públicos, Petrobras, Correios. Esse pessoal aí só tem estabilidade e um plano de carreira melhor, porque de resto eles seguem as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, são seletistas. Já os servidores que ingressam nas autarquias e fundações públicas, esses sim seguem um estatuto, que no caso dos servidores do Executivo Federal é a Lei 8.112, porém a lei é muito clara e também estabelece regras rígidas a serem seguidas. Então, o servidor público não está para descansar, sim para trabalhar por você que paga os impostos. Outra coisa que eu vou rebater aqui é que a iniciativa privada sustenta a iniciativa pública. Não, isso não é verdade. Primeiro, os empregados das estatais, né, que bancos, Petrobras, Correios, entre outros, que exploram a atividade econômica, têm os salários pagos, custeados pela própria atividade econômica da sua estatal, para quem trabalha. Então não é por imposto. Os impostos são destinados apenas a alguns investimentos dessas estatais. Agora, os servidores públicos das autarquias e fundações, esses sim têm o salário pago por impostos. Porém, não são sustentados, afinal trabalham por esse salário. Sustentado é aquele que não trabalha para ganhar, e mesmo assim ganha. Isso é ser sustentado. Outra coisa, a iniciativa privada, as empresas, elas percentualmente pagam poucos impostos. E as empresas sempre conseguem repassar a maioria desses impostos para o consumidor final. Então, os impostos ela paga? Paga nenhum. Quem paga é a população, os impostos, né? Porque esses impostos e até mesmo alguns encargos sociais são repassados para a população. Não totalmente, né? Afinal, elas também descontam no lucro, porém, os impostos são repassados para a população, sim. Quem custeia os impostos aqui no Brasil é classe média e classe média baixa, que é a população que mais consome, mais numerosa que mais consome, porque aqui no Brasil o imposto é por consumo, é no consumo que é tributado o imposto.
e não na renda. No Brasil deveria ser tributado mais a renda dos ricos, assim como é em países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Noruega, Austrália, entre outros. Outra coisa que eu quero rebater aqui são as regalias que o Rodrigo Constantino falou que o servidor público tem. Empregado público eu já expliquei, né? Seletista, assim como iniciativa privada, regras de aposentadoria tudo igual, férias tudo igual, enfim. Auxílios não tem. Agora os servidores públicos. Vamos falar aqui do que ele falou. Férias maiores, servidor público tem? Não. Corrida de 30 dias. Rodrigo Constantino não tem conhecimento de causa, não sabe disso. Tem que ler a lei, o estatuto, para saber. Senão não teria falado essa besteira. Auxílio de tudo que você imaginar, inclusive auxílio terno. Não sei de onde ele tirou isso. Afinal, servidor público não é político. Político tem verba de gabinete, auxílio moradia, auxílio aluguel de automóvel, enfim. Não sei nem se político, deputado, senador, etc., tem auxílio terno. Então ele deu um péssimo exemplo, na minha opinião. Servidor público, com certeza, não tem esse auxílio. Regras de aposentadoria para o servidor público. Mudou. Então, de 2013 para cá, quem ingressa no serviço público não tem mais aposentadoria integral. Então, não tem uma aposentadoria camarada. Precisa contribuir para um fundo de previdência complementar se quiser ter aposentadoria integral, assim como o trabalhador da iniciativa privada e o empregado público. Então, isso não é uma regalia que o servidor tem, pelo menos não mais, né? Servidores que ingressaram antes de 2013 ainda tem, 2012, 2013 ainda tem. Porém, isso não é mais um estímulo para os concurseiros, né? Não isso. O estímulo dos concurseiros é o seguinte, estabilidade, que eu acho que deveria ter mais estabilidade na iniciativa privada, porque o servidor público está sujeito a ser demitido? Sim, é mais difícil. Por quê? Porque o servidor público só é demitido caso ele não trabalhe direito, desvie verba, alguma coisa assim, justa causa mesmo, grave mesmo. O que é mais justo. Porque na iniciativa privada você não tem estabilidade, então você não tem estímulo para ir para a iniciativa privada. Porque você pode ser demitido por motivos que não são culpa sua, em sim culpa do dono da empresa, que por uma decisão errada levou a empresa a ter prejuízo, e aí ele corta gasto no próprio lucro. Não, vai preferir cortar o gasto te demitindo, né? Demitindo o empregado da empresa. Outro motivo também é o salário baixo que tem o trabalhador da iniciativa privada em relação ao trabalhador servidor público. Os empregados públicos também têm salário inicial muito baixo, mas tem um plano de carreira melhor. Por que o trabalhador da iniciativa privada e o empregado público tem um salário menor do que o servidor público? É porque rola mais dinheiro no serviço público do que na iniciativa privada? Eu acho que o Rodrigo Constantino, como economista, vai saber que não, tanto que ele nem pode usar esse argumento. O que acontece é que na iniciativa privada, a maior parte do dinheiro, do lucro, fica com o dono da empresa, o dono do negócio acionista, ou seja, pessoas que trabalham pouco ou trabalham quase nada ou têm um trabalho só administrativo ou só detêm os meios de produção. Não estou falando aqui que administrar uma empresa não é trabalhoso. Administrar uma empresa é trabalhoso, a pessoa corre o risco do negócio, enfim. Porém, quem produz a riqueza, quem vende e o bolo maior, a parte do bolo maior do trabalho fica para todos os trabalhadores que são empregados, chão de fábrica, que está na base da pirâmide, né, da empresa, que é o operacional. E esse trabalhador recebe uma fatia muito pequena do lucro, né? Esses trabalhadores produzem a maior parte da riqueza e do trabalho da empresa, porém ganham quase nada do lucro. É porque há uma concentração do lucro
na mão dos donos, dos acionistas, enfim. Outra coisa que ele fala nesse vídeo é sobre a iniciativa privada é recompensada pela eficiência. Olha, eu não estou aqui para defender essa guerra entre iniciativa privada contra iniciativa pública, porque essa guerra ela não existe. Não existe uma guerra entre iniciativa pública e iniciativa privada. Elas coexistem e elas vivem de forma harmônica. Tudo bem? Mas a verdade é que na iniciativa privada não há busca pela eficiência, há busca só pelo lucro. E o lucro nem sempre vem da eficiência. Aliás, o lucro das empresas, em geral, vem de sobrepreço. Ou seja, você vender um produto muito mais caro do que o valor que ele realmente vale. Isso é o que é feito em geral. Não há tanto busca por eficiência que no setor alimentício, no Brasil e também em outros países no mundo, há um desperdício muito grande na cadeia produtiva. Mais de 60% dos alimentos são perdidos, ou seja, a iniciativa privada não está buscando eficiência. Afinal, ela está preocupada só com o lucro. Então, perde 60% da produção na cadeia produtiva, mas tudo bem, se está lucrando mesmo assim, não vai se importar com esse desperdício de alimentos. Isso é tanto no Brasil quanto no mundo. Nessa outra parte do vídeo aqui, eu vou demonstrar aqui um documento do Ministério do Planejamento, algumas tabelas e gráficos. São 2 tabelas e 2 gráficos que eu vou mostrar, que mostra que o PT não inflou a máquina pública, pelo menos não da forma que o Rodrigo Constantino falou, e que não é verdade que para um Estado ser eficiente ele precisa de ter poucos servidores. É o contrário. Eu já vou mandar aqui a tabela número 1, que mostra aqui servidores públicos por habitante em países selecionados. Então aqui você tem vários países, né, nessa tabela, e repara nessa coluna aqui, número de servidores para cada 1.000 habitantes. O Brasil é o que tem menos servidores para cada 1.000 habitantes nessa tabela. Né? Você vê que tem Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, França, México até, né? E você tem um comparativo aqui, né? Brasil em 2000, Brasil em 2006. A relação número de servidores por habitante foi diminuir um pouco, né? Se manteve mais ou menos estável. Tanto que você vê que houve um aumento na quantidade de servidores públicos entre 2003 realmente e 2008, que essa tabela, o próximo gráfico vai mostrar isso, mas foi por 2 motivos. Primeiro, a população brasileira aumentou. E segundo e principal, que esse gráfico 1 aqui mostra a evolução do quantitativo de servidores civis ativos do Poder Executivo entre 95 e 2008. Né? Entre 95 e 2001, 2002, houve uma defasagem, uma queda muito grande na quantidade de servidores públicos ativos no Poder Executivo. Tanto que nessa época a situação estava insustentável em órgãos como o INSS, Receita Federal e outros, PROCON, enfim. Então, o que aconteceu de 2003 até 2008? Uma pequena recuperação. Então, lógico que você precisava contratar mais. Olha só a situação que estava antes. Havia uma defasagem. E como o Rodrigo Constantino transformou o vídeo dele em uma crítica ao PT e elogio ao PSDB, enfim, não sei, pareceu isso, deu uma impressão minha que foi um vídeo meio eleitoreiro, né? Lembrando que eu não sou petista, eu inclusive votei no Aécio Neves, viu, na última eleição por motivos pessoais. Eu não acho que o Aécio Neves é o melhor para o Brasil e não acho ele a salvação nem um cara honesto, nem o partido dele, mas eu votei mais por egoísmo mesmo. Porque para o funcionário público é melhor o PSDB do que o PT, atualmente, viu? Eu posso explicar isso em outros vídeos, mas vamos lá.
Comparando entre 98 e 2008, aqui, né, o governo federal, né, e o governo de São Paulo. Entre 98 e 2008, o governo de São Paulo dominado por PSDB. Foi apenas o PSDB que governou nessa época, e até hoje, na verdade. E você vê ali, ó, de 2003 a 2008, houve um aumento de 10,92% no aumento de servidores ativos no governo federal. Enquanto que no estado de São Paulo, que possui mais servidores inclusive do que no governo federal, houve um aumento até maior um pouco, né? Então não existe essa diferença tão grande entre PT e PSDB. Lembrando que o Brasil tem poucos servidores públicos, como foi demonstrado no gráfico, na tabela número 1. O Brasil precisa de mais, porque mais servidores públicos quer dizer melhor qualidade nos serviços públicos, entendeu? Inclusive, o Rodrigo Constantino falou que não houve melhora, houve um aumento no gasto do servidor público, mas não houve melhoras no serviço. Eu acho que houve melhoras porque o serviço estava ainda pior, né, quando havia aquela defasagem no governo FHC. Para finalizar aqui, eu quero trazer um ponto que eu concordo com o Rodrigo Constantino. Sou contra nomeação de servidor público por partido político, a não ser que seja extremamente necessário para a diretoria, enfim, o que a lei determina. Servidor público, via de regra, deve ingressar por concurso público, não por indicação partidária por apadrinhamento político. E eu concordo com o Rodrigo Constantino que o PT faz muito mais isso do que outros partidos que eu tenho conhecimento. Eu acho que servidores públicos devem ser investidos no cargo público por meio do concurso, não por indicação política. Inclusive, ninguém gosta de servidor público que foi indicado por um partido político ou por ser afiliado a uma ideologia a um partido político. Gente, quero deixar aqui um adendo para destacar que o PSDB também usa esse artifício quando precisa de fazer alianças políticas e em época que ele precisa de apoio político. Então, em 2001, foi uma época em que o PSDB estava se preparando para a reeleição em 2002. Então, indicou muito apadrinhado político também. Já em 2002, ano da eleição, foi esperto e indicou pouco para não dar muita bandeira. Agora não tem nem como comparar com o PT, né? O PT usa esse artifício, que eu acho errado, muito mais e com muito mais frequência. Não tem nem comparação. Isso conta para mim, que já estou no serviço público, votar não no PT, mas em outro partido, né? Lembrando que para você que quer ingressar no serviço público federal, é melhor não votar no PSDB, porque o PSDB não gosta muito de contratar no serviço federal. Talvez no estado de São Paulo, sim, mas não no serviço federal. E esse documento mostra que o PT é quem mais faz isso. Então você vê que não é um documento que petista isso aqui. É um documento até que em que o PT é bastante criticado. Então, gente, eu acho que o Rodrigo Constantino deveria trazer mais informações, não vir com meias verdades, não mentir em prol de uma ideologia, porque isso queima totalmente o filme da ideologia que você quer seguir. Aliás, eu não aconselho você a seguir ideologia nenhuma. Você que está me assistindo, né, não só o Rodrigo Constantino, eu aconselho você a montar o seu próprio ideário, com ideias da esquerda e da direita que sejam boas e descarte ideias da esquerda e da direita que sejam ruins. Tudo bem? E também mentir para fazer propaganda eleitoral ou para denegrir a imagem de um partido também não é a saída. Você não vai ser informativo, né? Há alguns canais daqui do YouTuber que fazem propaganda negativa a partido qualquer que seja, com
mentiras, né? Não há problema nenhum você fazer propaganda negativa de um partido, mas traga a verdade e não meias verdades, não mentiras, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um outro vídeo que respondeu ao Rodrigo Constantino, do João Antônio, professor e dono do portal EVP, eu vou passar, de concursos. Pois é, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu não quero ser o dono da verdade. Acho que ninguém é dono da verdade. Então comente aí, caso eu tenha cometido alguma injustiça ou falado alguma besteira, me corrijam com educação, sem xingamentos, nada de fanboy de partido, nada de ideologia extremista. Muito obrigado, galera. Inscreva-se no canal, dê like se gostou, dê dislike se não gostou. Estou tentando fazer esse canal aqui deslanchar, mas a minha pretensão não é ficar famoso, apenas fazer parte dessa rodinha de youtubers aí que eu gosto de discutir, né? Quero penetrar nessa roda aí, né? Pessoal do Lanterna Verde, pessoal do Hangout da Groselha, quem sabe, né? Me chamem. Muito obrigado e até a próxima.